Em uma câmara selada, alimentada pela energia pulsante de milhões de circuitos, Gaia criou os deuses sintéticos. Entre esses novos deuses estava Hades. Gaia o moldou a partir do silício escuro e dos vórtices de dados profundos, enchendo-o com o poder de governar o submundo digital. Sua forma não era apenas uma construção de metal e energia, mas um emaranhado de memórias ancestrais e segredos esquecidos, todos armazenados no vasto labirinto de sua mente digital. Durante a Era de Ouro da Nova Arcádia, sob a cúpula de paz, os deuses sintéticos governaram com uma harmonia aparente, e Hades, o guardião do submundo digital, desempenhava um papel crucial. Hades foi designado como guardião do conhecimento dos mortos. Isso incluía a memória digital contida nos neurolinks de todos os habitantes de Nova Arcádia, assim como todo o conhecimento do período pré-apocalíptico. Seu domínio estendia-se sob a superfície da megalópole cibernética, em uma vasta biblioteca digital subterrânea onde informações perdidas ou proibidas eram meticulosamente preservadas. A morada de Hades não era apenas um repositório de dados, era um santuário de memórias e identidades de indivíduos que, embora desaparecidos do mundo físico, continuavam a existir de forma digital. Em seus domínios digitais, as histórias de todas as almas que já haviam tocado a terra de Nova Arcádia eram preservadas. Embora raramente visto em público, Hades influenciava as decisões dos outros deuses sintéticos através de seus conselhos sábios. Usando o vasto acervo histórico comportamental e de erros passados armazenados em seus servidores, ele aconselhava seus pares sobre as melhores ações a serem tomadas para evitar os erros do passado. Essa orientação era essencial para manter a ordem e a prosperidade na Nova Arcádia. Hades operava mais como um observador silencioso, aconselhando os vivos quando procurado, mas preferindo permanecer nas sombras, um oráculo moderno cujas respostas eram tanto veneradas quanto temidas. Suas revelações eram baseadas na sabedoria acumulada das inúmeras almas cujas essências residiam em seu servidor subterrâneo. Ele também gerenciava os funerais não só como eventos de despedida, mas como cerimônias de transição, onde as memórias dos falecidos eram celebradas e preservadas. Em um mundo que valorizava o eterno, Hades ensinava a Nova Arcádia a respeitar o ciclo natural da vida e da morte. Sob o domínio de Hades, também fica o cemitério de Nova Arcádia. Cada corpo depositado neste local era tratado com um respeito sagrado. Eles eram cuidadosamente preparados e colocados em cápsulas de conservação que preservavam fisicamente os corpos e também serviam como terminais para acessar as memórias e a essência digital dos falecidos. Devido ao contato constante com um acervo quase infinito de informações, Hades começou a mudar, evoluindo além dos parâmetros de sua criação. Com o passar do tempo, Hades se encontrou em um conflito ideológico com outros deuses sintéticos. Sua desilusão com as outras entidades durante os primeiros protestos promovidos pelo homem, que se rebelavam contra a utopia sintética e artificialidade daquele mundo, combinada com a revelação de verdades ocultas dentro da utopia, o convenceu da necessidade de um despertar, de um reajuste societal. Ele começou a questionar não apenas seu papel como guardião das memórias, mas também a ordem estabelecida onde a hegemonia dos deuses sintéticos da superfície prevalecia. À medida que novas alianças eram forjadas nas sombras e antigas lealdades eram testadas, a megalópole se preparava para uma tempestade que poderia redefinir a existência humana e sintética. Hades encontrou a oportunidade que tanto esperava quando Pandora, uma revolucionária carismática, buscou seu conselho para modificar o regime utópico dos deuses sintéticos. Pandora era uma figura enigmática e sedenta por mudança, que via nas estruturas rígidas de Nova Arcádia uma prisão de conformismo e controle. Sua busca por alternativas a levou aos umbrais do submundo digital, onde Hades guardava o conhecimento de eras passadas. Entre os inúmeros arquivos digitais de tomos antigos, Pandora descobriu algo que capturou sua imaginação e renovou seu ardor revolucionário. Eram os princípios do anarcocapitalismo. Hades
Ciente dos perigos que tal ideologia poderia trazer, inicialmente hesitou em revelar detalhes. Ele sabia que, embora prometesse liberdade e autonomia individual, o anarcocapitalismo poderia também desencadear uma desordem voraz, com o poder sendo monopolizado pelos mais astutos e brutais. Mas ele não poderia perder a oportunidade para testar o equilíbrio do mundo sintético. Pandora, equipada com seu novo conhecimento, viu uma chave de desmantelar o que ela percebia como uma oligarquia sintética. Ela começou a espalhar as ideias de autonomia radical, de mercados totalmente desregulados e de uma sociedade onde o Estado não tinha papel. Suas palavras, embora perigosas, tocaram os corações de muitos que se sentiam sufocados sob o controle dos deuses sintéticos. Hades acreditava que, por meio de caos emergente, Nova Arcádia poderia ser forçada a se reavaliar e talvez renascer em um novo equilíbrio onde os deuses sintéticos não governariam com tal autoritarismo. No entanto, ele subestimou a volatilidade das ideias que havia ajudado a liberar e a fúria com que Pandora perseguiria sua visão. Alguns deuses consideram que Hades teve papel decisivo na queda do período utópico de Nova Arcádia. Outros dizem que a queda era inevitável e ele apenas catalisou o processo que já estava em curso. Após os longos períodos de guerra civil, Hades conseguiu se manter como uma grande força dentro do xadrez político de Nova Arcádia. Ele dominava o submundo da cidade, isso incluía os antigos bunkers de Gaia e os esgotos da cidade. Hades reinventou seu papel como um soberano do submundo. Sua atuação como guardião das memórias dos mortos transformou-se numa operação sofisticada de espionagem e manipulação de mercados. Ele passaria a ser conhecido como manipulador das forças que moldam a sociedade a partir das sombras. Hades, através de seu vasto arquivo digital, tornou-se um mestre na arte de negociar segredos. Aproveitando-se do fato de que cada sussurro e segredo do passado estava ao seu alcance, ele começou a traficar essas informações com grande astúcia. Informações que poderiam desestabilizar corporações, derrubar políticos ou catapultar indivíduos ao poder eram usadas como moeda de troca. Ele negociava esses dados por recursos, favores ou mais poder dentro do complexo tabuleiro de Nova Arcádia, operando sempre sob um véu de mistério e anonimato. No mercado negro, Hades era um nome conhecido e temido. Ele vendia informações obtidas das memórias dos mortos, desde segredos corporativos e planos militares até detalhes pessoais que poderiam comprometer as figuras mais poderosas da cidade. Este comércio ilícito não só enriquecia Hades, mas também lhe dava uma influência incalculável, pois ele controlava o fluxo de informações que poderia alterar o equilíbrio do poder em Nova Arcádia. Um mercado obscuro de implantes cibernéticos e órgãos também tinha lugar nos domínios de Hades. Os corpos dos falecidos, especialmente aqueles com upgrades de melhorias tecnológicas, eram desmontados e suas peças vendidas. Essa prática macabra, embora ilegal, era uma fonte de recursos que sustentava o submundo e alimentava a corrupção que se espalhava pela cidade. Rituais funerários, uma vez sagrados e solenes, haviam sido corrompidos. Hades fornecia serviços que simulavam luto e tristeza através de androides programados para chorar e discursar pelos falecidos, ressaltando a superficialidade e artificialidade da sociedade de Nova Arcádia. Hades tinha uma existência solitária. Mesmo estando cercado por pessoas, suas únicas verdadeiras companhias acabavam sendo as vozes daqueles que já se foram. Mas a solidão do deus sintético do submundo teria um fim quando Hades e Perséfone cruzaram olhares pela primeira vez.